O próximo palestrante do Congresso Brasileiro de Pôquer, eu julgo a dizer que é uma das figuras mais queridas do pôquer brasileiro. Ele vive o pôquer há 10 anos, exatamente a mesma idade do pôquer no Brasil. Ou seja, ele já viveu de tudo que aconteceu aqui, já participou de todos os eventos praticamente, mas ele não é mais profissional hoje em dia. Ele vive nos bastidores, ele é o repórter da TV Poker Pro, narrador da TV Poker Pro, da Band Esportes. Então ele sabe de tudo que está acontecendo e sabe tudo que aconteceu para o poker chegar aonde está hoje. Ele entrevistou os melhores jogadores de poker do Brasil, sabe o que cada um teve que passar para chegar no topo. Então ele sabe os acertos e os erros da maioria dos jogadores. Ele sabe o que funcionava 5 anos atrás e o que funciona hoje. E tenho certeza que ele vai passar isso para você. Nessa palestra, ele vai abordar a mudança de comportamento dos jogadores ao longo desse tempo, ao longo desses quase 10 anos de história, né, no jogo. Então, vai ser uma palestra muito rica, muito divertida, tenho certeza que sempre que eu estou presente dele, sempre que a gente está junto, é muita risada, muita diversão, e eu não conheço uma pessoa que não gosta dele. E é com uma enorme satisfação tê-lo presente aqui. Com vocês, Vitor Marques, mais conhecido como Vitão. Alô você, alô amigos do Congresso Brasileiro de Pôquer, eu sou Vitão, Vitor Marques, muito prazer em poder falar para vocês aí nessa minha palestra, nesse congresso maravilhoso. Antes quero cumprimentar o Gabriel Goff, o Gui Cardoso, por essa iniciativa sensacional. Vou falar aqui nesse bate-papo, nessa palestra aí para vocês, sobre a história do pôquer brasileiro, a minha história no pôquer brasileiro, como era o profissionalismo na época que eu comecei, né, o profissionalismo que engatinhava, era rudimentar, essa coisa toda, e como ele se desenvolveu. E vamos lembrar aí de algumas passagens divertidas, né, nessa conversa, né? Uma palestra, uma conversa, enfim, a gente pode lembrar de coisas muito boas aí, e é um prazer falar para vocês. Bom, o pôquer brasileiro vai fazer aí 10 anos de existência no ano que vem, e eu, que já ocupei aí alguns cargos, digamos assim, na indústria do pôquer, né? Acumulei algumas funções aí na indústria do pôquer. Também tenho 10 anos, né, de trajetória nessa indústria sensacional. Eu lembro com carinho aí um pouco da pré-história do pôquer, digamos assim. Eu vou relacionar primeiro ano de 1997, aí vocês vão falar, pô, então 97 tá longe. Pois é, 97 tá longe, mas foi o ano que eu aprendi a jogar o famoso, o muito conhecido Texas Hold'em, né? Aprendi juntamente com meu irmão Vini Marques, na verdade juntamente não, ele aprendeu um pouco antes, voltou, ele estava em Nova York, nos Estados Unidos, né? Chique, jogando um torneio de xadrez. Ele é mestre internacional de xadrez, vai falar, ou já falou, já não sei quando que é a data exata da palestra dele, mas se ele já falou de xadrez e pôquer, e se ele vai falar de xadrez e pôquer, portanto vocês vão gostar muito da palestra, ou já gostaram muito da palestra dele. Enfim, Vini Marques em 97 chega todo chique de um torneio de xadrez, o New York Open que ele foi jogar, falou, olha, aprendi um jogo de pôquer novo. A gente já sabia jogar pôquer fechado porque o meu avô Otávio é um exímio jogador ainda, né? Ele tá vivo aí, vivão e vivendo, e ele ensinou pra gente aí, quando a gente tinha 7, 8 anos, enfim, né? O voo que todos vocês gostariam de ter, com certeza, né? Mas ele ensinou a gente, e o Vini voltou de Nova York e me ensinou a jogar o Texas Hold'em. Na época eu não dei muita bola, né? Não tava muito firme aí ainda nos jogos da mente, né? O Vini estava muito firme jogando xadrez, chegou a ser campeão nacional, jogou torneios fora, depois se consagrou como mestre internacional, mas eu mesmo até jogava xadrez, mas não dava muita bola para isso. Mas aprendi a jogar em 97. Em 97 coincide com o último título do nosso Stu Ungar, né, que é um gênio do pôquer, né, talvez o maior gênio de todos. E o Stu levou esse último título, ele morreu também nesse ano, né? É um ano um pouco histórico para o pôquer aí. Eu acredito que a ESPN também começou a melhorar um pouco as transmissões nesse ano, né? A gente já tem uma transmissão com bastante audiência de pôquer lá nos Estados Unidos. E aí eu aprendi, como eu disse, não dei muita bola, segui
segui em frente, jogava basquete nessa época e depois acabei começando a jogar gamão, né? Gamão é um jogo esporte da mente também. Vou colocar tudo como esporte da mente, tá? Xadrez, gamão, pôquer é o mais importante entre eles, mas eu comecei a jogar gamão. Gamão virei profissional de gamão, organizava eventos também. Mas eu também não fiz uma carreira tão brilhante assim como jogador de gamão. Eu fui bem em alguns torneios, ganhava meu dinheirinho, mas não era um jogador brilhante, né? E acho que essa é a primeira lição para vocês que estão assistindo, a gente saber reconhecer as nossas fraquezas é muito importante para a gente poder dar os próximos passos, né? A gente tem que ser autocrítico, né? E você que está assistindo essa palestra quer se tornar profissional de alguma maneira, quer avançar no poker ou quer ter um hobby lucrativo, o primeiro passo de todos é você ter uma autocrítica, né? Eu tive essa autocrítica tanto quando eu jogava xadrez, que eu nem deslanchei, nem cheguei a deslanchar na carreira, tanto quando eu jogava basquete, que começou a me cansar um pouco a rotina. Aí os caras vão falar, pô, Vitão, com esse shape também você ficava cansado fácil, mas eu era um pouco mais... eu estava um pouco mais em forma nessa época. E no gamão a mesma coisa. O que aconteceu? O gamão eu conheci, né, o Christian Curu e o Raul Oliveira de vista, né, dos torneios, e na verdade assim, eles eram os únicos jogadores da minha idade, né, eram os únicos jogadores que tinham a mesma faixa etária, os outros jogadores eram mais velhos, né, empresários bem-sucedidos, um ambiente muito bacana do gamão, aliás, e eu escutei falar, né, através de alguns outros profissionais do gamão, que eles estavam migrando para jogar pôquer, né. Bom, no fim de 2004, né, eu conhecia o Rogério Whittaker, o Pistola, né, o famoso Pistola, e ele falou, o gamão, ele já era um jogador experiente de gamão, né, um cara também empresário, com outras atividades, mas também um brilhante jogador de gamão, e ele falou, olha, eu acho que o gamão já deu o que tinha que dar, né, acho que o que vai pegar aqui no Brasil vai ser o pôquer a partir de agora, o pôquer estava começando a passar a ser difundido aí na ESPN, né, e começaram a surgir as comunidades de pôquer no Orkut, né? O pessoal começou a se mobilizar para jogar pôquer em São Paulo e o Pistola sentiu isso muito bem e me avisou na época no gamão, né? A gente conversava bastante e aí eu e meu irmão também a gente começou a se mobilizar, né? Falar, vamos atrás, vamos jogar, vamos juntar o pessoal. Comecei a jogar pôquer com o pessoal do gamão, aí não durou, assim, não demorou muito para eu ir jogar meu primeiro torneio de Texas Hold'em, que foi aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo, bainha de R$200. Não conseguia pegar nas fichas direito, não tinha a menor habilidade com o baralho, mas aí joguei lá, fui pela cartilha, né? Joga o menor, naquela época tava em voga, né? Tava de moda esse tema aí de, olha, quem joga menos mãos é quem ganha, né? Aquele jogo Nietzsche, aquele jogo duro, né? Os caras não vão na mão nem ferrando. Falam, mas os tiozão vão em todas as mãos, então a hora que você tiver jogo você vai pegar valor, né? Nem era essa terminologia na época, né? Mas enfim, eu segui isso, fechei o olho lá, joguei 5, 6 mãos, ganhei todas essas mãos com Ais, Rei, Dama, e ganhei o torneio. E aí fiquei me achando, né? Falei, pô, nasci pra esse jogo aí, nasci pra isso, sou muito bom. Né? Na verdade, assim, aquele jogo, esse esquema de jogo Nietzsche funcionava muito nessa época no jogo live aqui de São Paulo, né? Não estou falando que era o melhor jeito de jogar, que é o melhor jeito de jogar. E aí entra mais uma lição que eu quero dividir com vocês, né? Não se impressione com as primeiras vitórias no jogo. Elas vão vir de qualquer jeito, né? Numa amostragem pequena pode ter, a sorte pode influir bastante. E a vitória, às vezes, assim, lógico que sempre joga para ganhar, qualquer coisa que você for fazer, se for jogar para o ímpar com a sua mãe, com a sua avó, joga para ganhar. Mas não deixa a vitória fazer com que você ache que não tem que aprender nada, né? E essa lição eu compartilho com vocês porque eu vivi essa lição, né? Depois desse torneio, aconteceram alguns outros, eu achei que era o melhor, ganhei alguns outros torneios, né? Quem é dessa época vai lembrar, o Fábio Monteiro, o André Acari, o Vini Marques, né? O pessoal vai lembrar que o pessoal jogava comigo, Fábio Cunha também, enfim, tem tantos nomes aí. E vai lembrar que, pô, eu era uma força dominante aqui no poker de São Paulo, mas comecei a achar que a minha camisa pesava mais que a dos outros. E poker não é camisa, poker é capacidade de decisão, né? E isso já em 2005
era claro mesmo com o field sendo muito fraco aqui em São Paulo. E aí comecei a me achar, comecei a gastar dinheiro, essas coisas todas. E aí, né, a vida ensina a gente de alguma maneira, né? E aí eu acabei tomando os tomos, mas me reergui ainda em 2005, né? Em 2005 também eu saí na revista VIP, saí no Diário Clarim, né? Já tinha me reerguido já nessa época que eu saí, já tinha tomado uma consciência, eu e meu irmão, a gente já tinha tido contato com literatura, coisa que poucos jogadores tinham nessa época, né? É engraçado lembrar até que nessa época a gente jogava e o instinto, né, do jogador era colocar o win, né, jogar todas as fichas, né? Aí, e acho que até o primeiro torneio que eu ganhei jogando desse jeito, assim, jardelzão mesmo, fechando o olho e batendo tiro de meta ali, dando injeção na bola. Mas depois que a gente leu o Harrington, né, a gente viu que, pô, você pode fazer apostas parecidas com o pote, né? Você pode... Não precisa colocar todas as suas fichas, você quer que o adversário pague quando você tem uma mão boa, você quer que o adversário não pague quando você está de blefe. Isso eram conceitos novos, a gente às vezes dividia esses conceitos na internet, no jogo ao vivo, e o pessoal falava, vocês estão muito loucos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu faço full aqui no flop e vou dar win mesmo, né? Senão eu posso perder a mão, se deixar virar, entendeu? Eram conceitos muito comuns nessa época e quem se propôs a ler, nessa época tinha o Marcelo Amadeu, o Rodrigo Caprioli, o Zidane também, que a gente andava muito junto e gostava muito de discutir poker já naquela época, né? Então a gente cresceu muito no poker naquela época de pouco conhecimento difundido assim. Também tinha o Clube do Poker, que era do Christian Cru e do Raul também, que a gente sempre andava por lá, jogava muito no Party Poker, que era um site muito bom de jogar na época. O Poker Stars depois veio, cresceu, tomou justamente o lugar do Party Poker. E foi assim que eu entrei pro poker, assim, no ano de 2005 mesmo, fim de 2004, começo de 2005, começou a ter o Campeonato Paulista de Hold'em, também na época chamava Circuito Paulista de Hold'em, né? E o jogado aí em mesas de par, jogado... Tem uma história interessante de um CPH, que é o seguinte, a gente foi jogar um CPH em Campinas, eu já tinha ganho... Eu tinha chegado no torneio do Conde que tinha me rendido aí $25 mil na época. Então, pô, todo mundo ficou pirado aqui em São Paulo. Falou, pô, esse cara joga muito. Eu falei, pô, eu queria jogar uma etapa do Campeonato Paulista, né? E justamente ia ser em Campinas. Aí peguei meu carro, fui lá pra Campinas, fui até com meu amigo Martim Crossa, grande amigo meu uruguaio. E a gente chegou lá, começamos a jogar o churrascão, aquele clima maneiríssimo, né? Que tinha o CPH e que tem até hoje. Eu também não sou aquele cara mega saudosista, não sou em nada, aliás, não sou saudosista para futebol, não sou saudosista para basquete, o pessoal até às vezes fica meio cabreiro comigo, e com poker também não sou saudosista. Era uma época muito boa e é uma época que continua existindo, uma vibe que continua existindo nos home games, nos encontros dos amigos, mas o CPH era aquela vibe de mais bater papo do que jogar, comer carne, beber cerveja. Era muito bom, mas está muito bom hoje também, é isso que eu quero dizer. E o que aconteceu? A história de Campinas eu fui avançando, mas acabei caindo. Mas fiquei lá bebendo com o pessoal, tomando dando uma risada. E o que aconteceu foi sensacional, porque pô, foi chegando perto da mesa final, foi anoitecendo. De repente, o encarregado geral lá do clube falou, ó, o tempo de vocês aqui acabou, né? Não tem mais tempo. E aí os caras falaram, pô, mas a gente alugou aqui o espaço, precisamos conhecer o campeão desse torneio. O cara falou, não, negativo, né? Todo mundo pra fora. E aí o pessoal foi pra jogar a mesa final do Campeonato Paulista numa lanchonete em Campinas, olha só. Olha só, que precário que era, né? Foi jogar numa lanchonete ali, X, pedindo hambúrguer, comendo. O Fábio Deuzebra vai lembrar muito bem dessa história, acho que ele chegou nessa mesa final, inclusive. E o nosso poker começou assim no ano de 2005, como eu falei, saí na revista VIP, saí no Clarim, me afirmei ali como jogador, aprendi, né, que a vitória às vezes pode te fazer mal, e que você não pode terceirizar a culpa, né? Se você está fazendo as coisas erradas, o culpado só pode ser você, gente. Não dá para ficar falando, nossa, o site me persegue, eu sou azarado. A gente sabe que a tentação é muito grande de falar isso essas horas, né? A gente sabe que dói na alma, né? Você fala, pô, toda vez eu tomo aquele... bato na trave e tomo aquele ice no River, mas
Se você for ficar contando, se você for ficar anotando as mãos que você perde, as mãos que você ganha, você vai chegar num equilíbrio matemático da coisa, com certeza. Agora, não perca tempo com isso, né? Você vai falar, é fácil falar de fora, realmente. Mas eu já vivi tudo isso e eu quero dividir isso com vocês. Seja autocrítico, tente melhorar e siga em frente. Eu segui em frente, o ano de 2006 foi muito bacana pra mim, né? Foi um ano de afirmação total aí como profissional de pôquer. BSOP começou a ser jogado. Começou a ser jogado com um field que era muito difícil na época, né? Eram só os melhores jogavam um torneio de R$1.000. E aí vai uma particularidade do pôquer, né? Jogar um torneio de R$1.000 em 2006 era uma coisa high stakes, né? Hoje qualquer lugar aí tem torneio de 1.000 e é legal que seja assim, mais uma vez eu falo, sem saudosismo. Mas naquela época assim, a gente tinha muita gente rica que tinha medo de jogar pôquer, né? Falar, pô, o cara tem fazendas, propriedades, mas o cara lá jogava um torneio de 50 porque assim, não é porque ele tinha medo de perder dinheiro no pôquer, ele tinha medo do pôquer mesmo. Entendeu? O pôquer gerava um medo, ele não sabia se ia receber, não sabia, né? Na verdade sempre recebia, né? Salvo algumas exceções aí que aconteceram ao longo do caminho. Sempre que o jogador de pôquer ia jogar um torneio de clube, um evento, ele botava o dinheiro lá e recebia, mas tinha muita gente muito rica que jogava abaixo do valor que deveria jogar. E assim, eu e meu irmão a gente tirou muita vantagem disso jogando cash game. Nessa época o pessoal considerava o jogo muito barato, então a gente podia ter um approach muito profissional no jogo ali, ganhar dinheiro da turma. Bom, 2006 teve o BSOP começou em São Paulo, a primeira etapa, com um jogador chamado Alexandre Gomes, apareceu ali vindo do Paraná, estava Vini Marques, estava André Pagnillo, estava Juju Maizano, Marcelo Amadeu, Rick Tack, Fernando Muniz, Omar Abed, enfim, grandes nomes aí do nosso cenário, que muitos deles estão aí até hoje, né? Não é à toa. Faço uma temporada de 2006 muito bacana, chego com chance de ser campeão brasileiro no final, ganhei uma etapa em São Paulo, a mesa final que tinha Eduardo Marra, Pedro Todorovic, Juliano Maizano, Léo Belo, nomes que são familiares para vocês com toda certeza, e que já naquela época faziam sucesso no pôquer, né? E naquela época, para fazer sucesso no pôquer, tinha mesmo que ser jogador, né? Não tinha o destaque que tem hoje para outras funções, né? E 2006 passou assim, também teve torneios no Conrad, joguei o European Poker Tour, Barcelona, tive o prazer de viajar com o André Acari e com o João Marcelo, né? Naquela oportunidade, conheci a linda Barcelona, curti a night mais do que joguei, a grande verdade, mas fiz uma mesa final num evento paralelo. Teve muito bacana, assim, para pagar a viagem. Foi um aprendizado muito bacana. Naquele ano também os brasileiros começaram a jogar mais assiduamente o WSOP. Em 2005 o Eric Mifune tinha sido eliminado pelo infame Howard Lederer, né? Em 2006 o brasileirado começou a ir bastante para Las Vegas. Também tem a viagem que o Vini Marques, o Rick Tack e o André Acari fazem aí para jogar o WSOP Circuit, que era uma aventura impensável aí para os brasileiros, um torneio pouco conhecido, apesar do nome WSOP Circuit. Enfim, e o Brasil vai se sedimentando aí, né, no cenário. Já em 2005 a gente tinha fundado o site Super Poker, ou seja, a gente já tinha, quem fundou foi eu, Fábio Deuzebra, André Acari e Leandro Braza. Depois o site acabou passando para outras mãos melhores, né? E andou essa referência de poker que a gente tem tanto orgulho. Hoje eu voltei a trabalhar no grupo Super Poker depois da fusão em 2012. Enfim, mas o caminho, a mídia já começava a ser feita, né? Já tinha o ranking, que era muito brigado na época, né? Hoje o ranking perdeu um pouco o foco, né? Hoje o ranking já não é mais tão batalhado aí, graças ao senhor Caio Peçanha, né? Que dizimou o ranking, mas enfim, aí o poker começou a ter assim, uma comunidade de profissionais, não muito grande, né? Em 2006, o pessoal que jogava online, Igor Federal, Fábio Deuzebra, como eu sempre falo, né? Você até repetir, nomes que ainda estão aí hoje, né? Nomes que mantêm a constância como pessoas de poker, não necessariamente como jogadores, mas estavam lá como jogadores nessa época. E começaram a aparecer os grinders online, eu também estava ali jogando poker, vivendo de poker, né? E
Passamos para 2007. 2007 é o ano que eu começo a organizar torneios de poker, que foi uma ideia muito boa para mim naquela época. Quebrou a variância, que eu já sentia que não estava muito preparado para conviver com a variância, e isso é determinante para quem quer ser profissional de poker. Tem que trabalhar como jogador, né? Tem que trabalhar muito bem com a variância, tem que ter estômago, tem que ter preparo, né? Tem que ter bankroll. E então em 2007 eu começo a organizar torneios de poker, e fica aqui mais uma das lições do Vitão que eu estou dividindo com vocês. Claro que não é um negócio assim, você tem que fazer isso para ter sucesso, não é nada disso. É só assim, dizer o que aconteceu nessa minha caminhada para ajudar vocês aí, para ajudar vocês a tomarem algumas decisões, mas não quer dizer que é o que vocês têm que fazer. Agora, como que me ajudou organizar torneios a ter uma caminhada mais tranquila? Quebrou a variância, como eu já disse, e eu acho importante para o jogador, né, aqui vai a minha lição, acho importante para o jogador buscar coisas dentro do poker que quebrem um pouco a variância dele, até para ele se sentir mais confortável para jogar. Tudo bem, ele perde um pouco de tempo ali nas mesas, isso é ruim, um pouco ruim para os grinders online que colocam bastante volume, mas em compensação, o fim do mês, né, desse jogador fica um pouco mais tranquilo. Ou seja, como que ele pode fazer isso? Pode organizar torneio, pode ser colunista de algum lugar, sempre recebendo, né, para fazer o seu trabalho, pode ser comentarista, coach, né, que é muito buscado, palestrante, enfim, tem muitas coisas inerentes aí ao profissional de poker que podem ser feitas para que o jogador possa ter uma tranquilidade nas mesas. Muitos jogadores adotaram, né, essa estratégia, o André Akari foi pioneiro nisso, recebeu e recebe algumas críticas por ser um cara que compartilha as coisas que faz, que busca outras alternativas. Eu acho essas críticas um pouco injustas. Não é por só puxar saco do André, mas acho que o cara que se torna referência numa área, ele tem que tentar abrir caminho para os outros, e o André Akari fez isso, abriu caminho para mim, abriu caminho para o Peçanho, para tantos outros, né? O Christian Cru e o Raul também abriram caminho, né, na sua época, foram muito felizes. O André Akari também é um cara que foi muito feliz, e vamos ter gente aí nova. O Foster, por exemplo, agora depois desse November 9, é um cara que vai abrir portas, é um cara que trabalha muito bem a imagem dele. Se você estiver interessado, né, em tentar quebrar um pouco a variância do jogo, em poder receber um dinheiro, ter a tranquilidade, acho importante você divulgar as coisas que você faz, fortalecer a sua imagem. E agora tem casos aí, por exemplo, muito clássicos no poker brasileiro, do cara que é jogador nato, que quer matar no jogo, que mata no jogo, e que não está muito preocupado com esse lado, que tem uma imagem boa. Eu falo do Ariel Bahia, por exemplo. É um cara que tem uma imagem excelente dentro da comunidade. Talvez a imagem dele não passe tanto para fora da comunidade do poker, mas ele compensa isso matando nas mesas, e também é um caso a ser seguido também. Não precisa todo mundo amanhã ter um blog de poker, ter uma fanpage, dar coaching, entendeu? Pode seguir o exemplo do Ariel Bahia. Esse exemplo de matar no jogo mesmo, de ser concentrado para jogar, né? E não ter essa preocupação de página, enfim. E quando você for ter essa preocupação de fanpage, de blog, alimente isso diariamente. Tente alimentar diariamente com uma periodicidade alta. Então não adianta falar, eu tenho um blog de poker, eu tenho uma fanpage e ficar lá as moscas. Entendeu? Isso não adianta, isso não serve, né? Isso não vai te ajudar a conquistar outros mercados, aí. Não vai te ajudar a dar coach, não vai te ajudar a ser comentarista, não vai te ajudar a ser articulista, não vai te ajudar a ser palestrante. Tenha certo que se você for trabalhar a sua imagem, é um trabalho diário, constante, é tipo um grind mesmo. Você vai blogar todo dia, vai contar a sua reta de ontem, vai contar suas experiências, vai tirar uma foto de você tomando uma cerveja, enfim, as pessoas querem ver, as pessoas querem o compartilhamento. Eu sei muito bem, porque mesmo sendo só mídia de poker hoje, eu trabalho a minha imagem nesse sentido. É uma coisa espontânea que está em mim, não é nada forçado, não tenho assessoria, não tenho nada. Tirando o Foster agora, não sei de jogador que tem assessoria que cuide das redes sociais. Acho que até o Foster mesmo, era ele mesmo que cuidava, mas faça de uma maneira espontânea, mas faça com periodicidade, que você vai colher os frutos com certeza. Outro exemplo bom disso é o menino Ramon Falsin também, que tem uma fanpage muito boa, muito agradável, e faz um trabalho muito bacana de divulgação aí.
Passa 2007, chegamos em 2008. Em 2008 eu continuo organizando torneios, sendo jogador, grindando os torneios live aí da cidade de São Paulo, jogando um pouco online. Eu e o Vini Marques, a gente assina com o BetBull Poker, né? BetBull é um site de donos brasileiros que trabalhava no mercado de apostas, quis abrir uma área de poker aí, foi filiado à rede iPoker, contratou o Vini Marques, contactou a gente primeiro, depois contratou. A gente fez um trabalho muito bacana, divulgando o BetBull pelos clubes aí de São Paulo, clubes de Santos também. Foi uma experiência muito bacana de trabalhar a própria imagem, de ter uma dedicação, de ter um compromisso com o site, de ter uma meta, de trabalhar com uma equipe. Foi muito bom, começamos com o pé direito. Jogamos o torneio 2.500.000 garantidos da rede, né? Jogamos que eu e meu irmão jogamos, cada um jogou na sua conta, né? Não vou ficar falando aquele plural que o jogador de poker fala, que eu detesto. Ranzinho desse Vitão, né? Nós jogamos, o Vini Marques acabou caindo, acabou caindo cedo, eu acabei caindo na 12ª colocação. Levei 18, 19 mil dólares por aí, foi um começo muito bom. Impressionou muito o pessoal lá do BetBull, a gente fez um trabalho bacana. Depois o Vini Marques grindou online diariamente ali no site, eu também, jogando cash game, jogando torneios. E acabamos por desfazer essa parceria em 2009. Em 2009 eu já estava com uma outra ideia do poker assim. Ainda não tinha descoberto que eu queria fazer alguma outra coisa no poker que não fosse só jogar, né? Eu já tinha feito, né, a organização de torneios, eu queria expandir, queria outros horizontes. E depois que acabou o nosso contrato com o BetBull, e isso também dá um pouco de tilt, né? Porque você recebe um salário, tem lá o seu dinheiro para grindar sempre, depois isso dá uma quebrada no seu padrão. É importante você estar acostumado também a essas mudanças, né, de vida que o poker traz, tanto para bom quanto para ruim. Nesse caso foi para ruim, porque a gente tinha um salário bom e acabamos ficando sem. O Vini Marques continuou grindando seu cash game, como sempre fez, com muita competência, e eu já estava um pouco pensando um pouco em sair aí da vida de jogador de poker. Mas em 2009 ainda continuei jogando, joguei um City and Goals, joguei alguns torneios no H2 Clube Antigo, na rua Iguatemi. Também joguei poker no primeiro H2, que era na rua Mariana Correia. Enfim, são tantas emoções. Mas enfim, o 2009 foi um ano meio que nulo assim para mim no poker, e já no fim de 2009 apareceu essa possibilidade de fazer mídia, né? O André Cari me encontrou numa ação de caridade na Rosas de Ouro, na escola de samba. Me propôs fazer um teste lá na TV Poker Pro, que ele estava montando, que acompanhava ele nas viagens. E aí deu super certo. Comecei a andar, comecei a desempenhar bem essa nova função, né, de entrevistador, um programa que era semanal, virou 2 vezes por semana, virou diário. Tenho muita saudade dessa época. Gostaria muito de reeditar essa parte. E também é um jogo de alta complexidade você trabalhar na mídia do poker, porque você tem a tribuna para você falar o que você quiser, mas você convive com todas as pessoas que você fala bem ou mal. Não é das pessoas, não é das jogadas que a pessoa faz. Você convive com essas pessoas muito próximo, né? Então é um exercício, não que você tenha que ter medo de fazer um comentário, mas também eu acho que a gente tem que ter um preparo, né, para fazer esse comentário e poder depois cumprimentar a pessoa, né? Não falar, pô, esse cara barbarizou, esse cara é um imbecil, né? Que já seria um comentário over se você não tivesse contato nenhum com a pessoa. Imagina se você cruza o mesmo corredor com a pessoa. Então você precisa ter um cuidado de ser um cara que é agudo na sua crítica, mas também não é desrespeitoso, né? Então é um jeito diferente de fazer mídia dos outros casos, né? Por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que eu não gosto, mas por exemplo, ele fala mal de quem ele quiser e não vai encontrar com ninguém, então talvez seja um pouco mais fácil para ele, né? E a gente encontra, às vezes a gente é cobrado por isso, que eu também não concordo, né? O jogador fala, pô, você falou mal da minha jogada, falou mal de mim. Não é verdade, a gente falou mal da jogada ali, que se apresentou. Daqui a 2 jogadas para frente a gente pode falar bem, né?
Mas a gente tem que aceitar as críticas, quem não quer aceitar, quem não quer ser criticado tem que ficar em casa, vendo TV. Não é o meu caso, eu gosto de dar a cara a tapa, mas trato de ser educado, trato de ser objetivo na crítica para não parecer que a gente está falando mal da pessoa, porque também seria muito desagradável, né? Imagina você tá assistindo um torneio e o comentarista está falando mal e parece que ele está falando mal da sua pessoa, não da sua jogada. E acho que seria um negócio desagradável também. Procurei trazer um pouco de humor, se bem que é uma coisa que é minha, né? E não rotulo o humor que eventualmente eu trouxe, não rotulo de humor inteligente, humor do bem, humor politicamente correto. Não, meu jeito. Né? Quem rotula são vocês. Acho que isso agregou um pouco no poker, nas mídias do poker, que eram muito formais, né, na época. E acho que mudou um pouco o jeito do jogador lidar com a mídia também. O jogador passou a ter um canal diário onde ele podia ser entrevistado e falar do trabalho dele, né? O número de profissionais só vem crescendo, né? Em 2010, que é o ano que a gente está falando aqui na palestra. Enfim, e aí começou uma outra caminhada, né? Já não era mais jogador e passei para o lado da mídia. Bom, só vale lembrar que passei por 2008 e esqueci de falar que nesse ano o Alexandre Gomes conquistou o bracelete do World Series of Poker, foi o primeiro bracelete brasileiro. E agora pulo para corte para 2011, onde o Akari ganha o seu bracelete. Também em 2009 o Alexandre Gomes ganhou o bracelete do WPT, um torneio fantástico. Acabou de inserir o seu nome na história do poker mundial, o Alexandre Gomes. E aí vem o Akari, que é o jogador mais conhecido, né? Apesar de todos os feitos do Alexandre Gomes, o Akari vai lá, consegue o seu bracelete também. E a gente tem uma nova realidade no poker, né? Já tem um PSOP que na minha época dava field quando dava field de 60, 70 pessoas era uma festa. O PSOP começa a dar field de 800 pessoas, né? Tem o apoio do Full Tilt, enfim. E aí em 2011 a gente se vê num ano de glória, mas também um ano que tem a Black Friday, né? Que quebrou muita gente, né? E também quem esteve envolvido nessa Black Friday é muito bom de comentar com vocês aí como que eles fizeram para superar, né? Tanto a falta do dinheiro que eles tinham, tanto quanto o tilt, né? De um dia ter o dinheiro e não ter. Então acho que essa é uma lição muito boa que o pessoal pode passar para vocês. Eu vivi a Black Friday como homem de mídia, não tinha um centavo em nenhum site de poker, né? As pessoas acham que eu tenho dinheiro no site de poker, muita gente vai impedir, né? Mas desde aquela época não tinha. E aí aconteceu a Black Friday, foi um episódio triste, mas que marca também um pouco a história do poker brasileiro, porque muita gente teve que se reinventar nessa Black Friday e depois acabou recebendo o seu dinheiro e deu tudo certo. Os jogadores estão aí hoje. Eu lembro muito do caso do meu amigo Will Arruda, né, que foi um cara muito prejudicado pela Black Friday e que se reergueu e que me dá muito orgulho de falar dele, porque é um cara muito próximo de mim, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Forbet e que cresceu, com certeza cresceu como pessoa na crise, né? Acho que esse é o melhor ensinamento. Enfim, e aí passa 2011, eu também colaborei com o Rocks Poker no ano de 2011, que é um site brasileiro de poker, uma ideia muito bacana. Tive aí ao meu lado o Elton Lima Gomes, um cara que eu admiro muito, Juju Maizano, Igor Federal. Mesmo trabalhando, naquela época os grupos eram separados, eu trabalhava pro grupo do Akari, né, para TV Poker Pro, eu, Akari, José Lizani, Sérgio Prado, o Ari Aguiar, a gente trabalhava num grupo distinto. Ainda bem que veio a fusão, né? Foi anunciada mesmo em 2013. Em 2012 a gente criou muita coisa legal na TV Poker Pro. Antes em 2011 a gente criou o jeito de transmitir da TV Poker Pro. Não fomos pioneiros na transmissão, mas conseguimos fazer um tipo de transmissão que agradasse ainda mais gente, que atraísse mais gente. Em 2012 criamos o Piores da Semana, que continua aí e é o meu filho mais querido.
Apareceu o Band Esportes em 2013. Enfim, muita história boa. Eu acho que assim, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: vivam o poker de uma maneira muito, muito agradável, muito feliz. Tenham prazer em jogar poker. Saibam quando as coisas não estão dando certo, saibam reconhecer quando as coisas não estão dando certo, sejam autocríticos. Se querem ter espaço na mídia, comecem sendo bons jogadores, mas comecem trabalhando a imagem de vocês também. Sejam atentos aos fãs, às críticas, ouçam dos mais velhos aquilo que vocês acham que podem absorver. Também desprezem conselhos e frases feitas também, acho que isso não agrega, e no fim das contas o poker está aí, vai fazer 10 anos de existência e emociona a gente diariamente. Agora tem o Foster, tenho certeza que nos próximos anos aí algum de vocês que está assistindo vai aparecer para a gente na mídia, vai aparecer para o público brasileiro, que está cada vez maior de poker. E fundamentalmente, tenham paciência com quem tem reservas com o poker. Acho que isso é muito importante para a gente poder levar a mensagem do poker adiante. Se seu pai, sua mãe falam, o poker é jogo do demônio, saiba trabalhar isso, não crie rivais com isso. Se o taxista que está te levando falar se você é viciado em poker, saiba contornar isso de uma maneira mais tranquila. Eu sei que em outros momentos, vocês que me seguem até nas redes sociais viram que a gente brigou aí com algumas pessoas que falaram mal do poker, mas isso ficou no passado. A gente tem que ter uma maturidade, um caminho de crescimento. E tenho certeza que o Congresso Brasileiro de Poker vai ajudar muito a gente a levar o poker para mais gente. Essa é a minha história. Teria muito mais coisa para contar para vocês, mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês me acompanhem no Band Esportes, de segunda a sexta às 23 horas, no programa Piores da Semana, youtube.com/tvpokerpro, nas transmissões da tvpokerpro.com também, no meu Facebook, Victor Marques Zapata, que vai virar fanpage, ainda não virou, mas deve virar nos próximos dias, no meu Twitter, @chapazapata, enfim, para a gente poder viver o poker diariamente próximo, poder trocar ideia, aprender e evoluir. Valeu, gente! Uma vez eu não tinha ido todos os torneios que o Vitão jogou em Punta, aí uma vez a gente chegou lá, foi jantar no Las Brisas, né? Estamos comendo. Na hora de pagar a conta, chegou um dos garçons e falou: não, do Vitão eu pago. E o Vitão, pô, como é que foi isso aí, Vitão? Você levou os caras pra balada, deu dinheiro, o que aconteceu? Quando eu fui bem a primeira vez, lá em Ponta del Este, ganhei $25 mil, eu não tinha muito parceiro pra sair, porque o pessoal era mais velho e tudo mais, o pessoal tava casado e tal. E eu ainda não conhecia muita gente que jogava poker aí, o pessoal. E pô, o que aconteceu? Eu fui comer nesse mesmo restaurante. E aí perguntei pro cara, falei, pô, onde que é o agito aqui da cidade, né? Onde que é o point com as gatas, né? Aí o cara falou, o point é lá, tal. Eu falei, pô, mas onde que é esse point aí? Ele falou, não, é lá, tal. Ele falou, eu vou sair daqui 1 hora, se quiser eu te levo lá. Eu falei, peguei, né, velho? Peguei, vamos lá e vamos comigo, né? Aí o cara passou de rei, né? Pô, champanhe, iates, mansões, $100 mil. E aí, pô, o cara curtiu e ficou meu brother pra sempre. E foi uma história muito, muito bacana.